Pronto, já tá gravando. Hoje eu tive um problema com o material que eu estava digitando, né, do livro. Aí não consegui colocar o material que eu tinha digitado, que eu venho digitando, tirando desse livro, mas aí eu consegui escanear aqui antes algumas das páginas do próprio livro. Eu vou rabiscar nele mesmo, certo? Só que assim, eu vou voltar para aquele material que eu estou digitando, que eu pretendo compor o conteúdo todinho nele. Aqui no próprio livro tem coisas a mais, assim, tem coisinhas que eu fico cortando para não precisar fazer tudo, né? Nem todos os exemplos, nem todas as partes que ele aborda também eu pego, porque acaba ficando muito extenso se a gente for fazer tudo do jeito que está lá. Mas aí eu vou hoje, pelo menos na aula de hoje, rabiscar em cima do próprio livro aqui, certo? E depois eu volto a digitação do material como eu fazia antes, tá bom? Na aula passada, o que a gente viu foi, falamos de inflação, falamos de, nas duas aulas, né? Foram duas aulas com conteúdo de inflação. Já são duas, hoje eu acho que é a terceira, né? A gente teve aula na segunda-feira passada e na quarta. Aí, o que a gente viu foi em relação à taxa de desvalorização da moeda, comportamento exponencial da taxa de inflação. E hoje eu vou falar mais um pouquinho de inflação em um contexto de prazo de pagamento, taxa real e nominal, né? Certo? Considerando a inflação. Com isso daí, fica. Aí tem a taxa over também de juros. Eu não sei se dá tempo de fazer hoje, que eu vou explicar melhor esses exemplos que estão aqui. Uma sessão que tem mais exemplos, mais exercícios resolvidos. Vale a pena a gente escolher alguns assim, para discutir, certo? Já que ele resolve bastante nessa sessão, certo? Então vou mostrar aqui, como vocês estão vendo. Isso aqui é aquela continha que a gente fez na aula passada da taxa da desvalorização da moeda, né? Esse TDM aqui é a taxa da desvalorização da moeda. E a gente viu que ela está totalmente relacionada com a inflação, porque a taxa de desvalorização da moeda ela tem o, o índice de inflação aqui sobre 1 mais ele aqui novamente. Quando você faz essa conta aqui, o que você encontra é a taxa de desvalorização da moeda, certo? Esses exemplos aqui a gente viu na aula passada, né? Esse finalzinho aqui eu acho que a gente comentou. Ó. A gente comentou, para encerrar, assim, nós encerramos comentando, falando desse exemplo aqui, né? Do caso do reajuste de salário, certo? Um exemplo que a gente fez na aula passada foi em relação ao reajuste de salário. Foi o último exemplo, né? Pegando como base R$ 1.000 e fazendo um ajuste de 40%. Fizemos uma continha aqui, né? Em cima de tanto aumentar uma taxa de 50% ou uma correção de 25%. A gente viu que na taxa de 50%, se tinha uma inflação de 40%, então você tinha um ganho real com 10% a mais, né? Com um valorzinho. Que, na verdade, não era bem não era 10% a mais, assim. No sentido de uma porcentagem de 10%, pulando de 40 para 50. Mas aí, se você fizer o reajuste e comparar com a inflação, o que você tem é um 7,14% de reajuste. E se você desse um aumento de 25% no salário, fazendo a correção, utilizando a inflação do período, você ia ter uma perda, na verdade, salarial de 10,7%, porque você tem 25% de reajuste, mas teve 40% de inflação. Então, você requer aí uma perda de 10,7%. A entender essa conta é importante, porque às vezes você é levado a considerar os números como assim, isolados, né? Informações isoladamente.
Nesse caso aí de 25% de ajuste e 40% de inflação, você pode pensar assim, não, eu vou pegar os 40%, vou subtrair dos 25% do reajuste e tem 15% aí de déficit. Ou seja, tem 15% aí de perda. Só que não é assim que você faz. A gente tem que usar essa conta, né? Essa taxa de multiplicação aqui, que você pega o valor, multiplica com a taxa, né? O mais e aqui, e corrige pelo valor, certo? Aumentado, né? Vamos dizer assim, você corrige pelo valor aqui aumentado. Quando você faz essa conta aí você sabe exatamente a qual porcentagem você tem a comparação. Não sendo uma comparação de taxa de 25% com 40%, certo? Ok. Então hoje vamos falar um pouco sobre inflação e o prazo de pagamento, certo? O que seria isso? Inflação e prazo de pagamento. Então, como o nome fala de prazo de pagamento, então você está falando agora de negócios ou de negociações onde você tem um prazo, ou seja, um prazo a ser liquidado um certo pagamento, certo? Então, nesse caso aí, a inflação ela vai influenciar também, certo? Porque, como a gente sabe, a inflação ela é medida no intervalo de tempo, certo? Você considera um período inicial, um período final, e você vai comparar os preços nesses intervalos. Se você está falando de prazo, se você está falando de prazos, né? Com prazos, a gente sabe que pode influenciar, já que aí tem um período onde a medida de inflação dentro desse prazo vai gerar um valor maior, né? Então, veja só. Só com esse exemplo aqui. Tem uma empresa que vendeu 100 mil, certo? Vamos considerar que aqui for reais, né? Ele coloca uma unidade qualquer, vamos supor que é 100 mil reais, para receber em 120 dias, certo? Então você tem um período de 120 dias, sendo que 10% é a taxa de inflação do período, certo? Então a taxa de perda inflacionária assumirá pela empresa na operação atinge o seguinte: aquela fórmula que a gente usou, que é a taxa de desvalorização da moeda, ela pode ser usada nesse sentido aqui também, porque assim, a perda inflacionária, o que é isso? É quando você faz a conta, certo? E vê o quanto a inflação corroeu esse seu ganho, esse seu negócio, certo? Então, nesse caso aí, ele vai fazer uma comparação, certo? De taxa da perda inflacionária, onde ele vai utilizar a mesma expressão aqui, I mais um I sobre um mais I sobre um mais I. No caso aí, ele tem o I de 10%, certo? Que é a taxa inflacionária que ele está considerando no período. E você utiliza a conta 10%, né? Ou transformando em valor absoluto 0,1, mais 1 mais 10%, que a gente sempre usa assim. Então, 0,1 sobre 1 mais 0,1, certo? Isso é 0,1 sobre 1,1, que dá 9,09%, já colocando em porcentagem. Quando você dividir aqui, ele não dá em porcentagem, mas aí você vê a multiplicação por 100 e deixa o número na forma de porcentagem. Dá 9,09%. Ou seja, quando for do recebimento do dinheiro, ou seja, após os 120 dias que ele for receber o dinheiro, no final do quadrimestre, seu poder efetivo de compra reduziu para 9 ou 90,91% do seu valor. Ou seja, significa que o negócio foi feito hoje a 100 mil reais. Só que ele vai receber 120 dias depois, que equivale a 4 meses, certo? Então, durante esse período, a inflação
apareceu a uma taxa de 10%. Aí ele vai fazer a comparação agora desse valor, não mais aqui no início do período. Ele vai querer saber agora quanto é que ele vale aqui. Por isso que faz sentido você olhar a taxa de desvalorização da moeda. Porque a taxa de desvalorização da moeda, ela mede isso, ou seja, o quanto o dinheiro perdeu, vamos dizer assim, o seu poder de compra. Então, nesse caso, após esses 4 meses, com a inflação de 10%, esse valor que tinha aqui no início o poder de compra, após esse período ele perdeu um pouco. Pouco, mas ele está ainda com 90,91% do valor. Ou seja, essa é a taxa de desvalorização de, de, é, desse, dessa empresa, né, nesse negócio. Ou seja, a receita de venda realizada perdeu 9,09% de sua capacidade. E foi essa perda que a gente calculou, né? 9,09%. Ou seja, quando você estiver pegando os 100 mil, você multiplica por 9,09 e você vai considerar uma perda de R$ 9.090,90. Então, é como se você tivesse perdido isso ao longo desse período aí, certo? Então, assim, em alguns cenários, quando você vai fazer algum tipo de negócio, você já utiliza uma taxa de previsão, vamos dizer assim, da previsão da inflação para aquele período. Existe, por exemplo, nessa reunião do Copom, né, do Comitê Monetário Brasileiro, toda semana ele divulga o Boletim Focus. No Boletim Focus, ele divulga a projeção da taxa Selic ao final do ano e a projeção nos seguintes meses, e assim como também divulga a taxa da inflação também para o período a seguir, o período que vem. Então, nesse caso aí, algum dessas negociações, elas poderiam ser previstas um valor a ser pago daqui a alguns meses, já englobando vamos dizer, a projeção, né, dessa inflação. Suponha que a projeção está assim, a projeção para os próximos 4 meses é essa, de 10%. Então, em algum negócio, ele pode embutir o valor adicional para você pagar a mais, para que no final desses 4 meses, quando ele for receber, ele não tenha tido essa perda aí salarial, porque nesse caso, se o valor foi acertado para tantos meses e não teve uma previsão desse deflacionamento, ou seja, do que o dinheiro vai perder com o período, então ele não corrige o valor pela inflação, então aí não está corrigido. É apenas um cálculo para saber o quanto vale o dinheiro na data da negociação e o quanto ele vai estar valendo na data do recebimento, certo? Bem, fazer que esse desconto aí, certo? Desconto de 9,09, ele reduz a receita no montante, igual a perda inflacionária determinada pela venda do prazo, com essa taxa de 10%. Então, assim, é, quando você vai fazer esse tipo de negócio, né? Então, é bom sempre estar atento a essa taxa de projeção da inflação no período, para tentar você colocar nele e embutir no valor de compra para não haver perda, certo? Vou ver aqui mais uns exemplos. Esse exemplo aqui, ele faz o seguinte: admita que você tem um determinado período, a inflação chegou a 10,6%. Certo? Aí ele quer duas coisas. Primeiro, reposição salarial necessária para que um assalariado mantenha a mesma capacidade de compra. Ou seja, você tem aí uma inflação de 10,6% no período, ele quer saber qual é a reposição salarial necessária para que ele mantenha o mesmo poder de compra. Então, na pergunta A, ele não está querendo saber de ganho real, ele só está querendo manter o mesmo poder de compra. Então, você vai fazer uma conta para ajustar esse valor
para que ele se torne mais ou menos o equivalente depois do período, certo? No item B, ele quer fazer o seguinte: a redução do poder aquisitivo, supondo que seus vencimentos não sofreram reajuste no período. O item B é simples, ele quer apenas que você calcule quanto é que ele perdeu. Ou seja, se não houve nenhum reajuste e a inflação foi de 10,6, então ele quer saber de quanto foi essa redução do poder aquisitivo. Então, no item B já está claro, você vai usar a taxa de desvalorização da moeda, porque se teve inflação, não teve reajuste com a inflação, você põe nessa fórmula do TDM aí e você vai ver quanto foi a perda, certo? No caso da reposição salarial, o item A, você sabe que vai ter que ser o seguinte, a reposição vai ter que ser igual à taxa da inflação, obviamente. Porque assim, se admita que você tem R$ 1.000 de salário e durante o período que passou você teve 10,6% de inflação. A conta mais óbvia é essa. Ora, para você, no mesmo período, empatar com a inflação, então você tem que ter um reajuste igual à inflação. Concorda? Sim, sim. Que é isso que acontece. Às vezes acontece bastante. Quando o ano termina e vai entrar o próximo ano, os servidores públicos, por exemplo, às vezes acontece não só no serviço público, mas no privado também. Mas no privado a negociação é diferente. Mas no serviço público, às vezes porque os salários, os pagamentos são indexados, ou assim, são levados em consideração o salário mínimo. Normalmente, o salário mínimo é reajustado ano a ano pela inflação. Então, se ele é reajustado pela inflação, então não vai haver mudança de poder de compra. Então, se você tem uma inflação de 10,6%, você tem um reajuste de 10,6%, então você empatou com a inflação. Então, ele mantém o mesmo poder de compra, é só deixar o mesmo valor, certo? Por exemplo, se eu não me engano, hoje é dia 27 de setembro. Nesses 9 primeiros meses até hoje, a inflação está em 9, alguma coisa por cento ao longo do ano, até agora. Aí existe uma projeção para o final do ano. A ideia desse aumento da taxa Selic que tem acontecido nos últimos meses é tentar controlar a inflação. Porque com o aumento da taxa Selic, a ideia é que isso diminua o consumo. Com o consumo diminuindo, a inflação também diminui. Então, veja só. Primeira conta é só empatar com a inflação. Então, reajuste de 10,6% do mesmo jeito. Se você quer saber a redução, então você calcula a taxa de desvalorização da moeda. Já que os valores são de 10,6%, então 10,6% equivale a 0,106. Então, 0,106 dividido por 1 mais 0,106. Então, você tem 0,106 dividido por 1,106. Eu não fiz a conta aqui, mas como ele está dizendo que é 9,58%, então isso daqui vai dar 0,0958. É isso, né? Aí você multiplica por 100, que equivale a 9,58%. Ou seja, se você tem o salário mínimo e teve o salário aí, não importa o valor, se teve uma inflação de 100%, de 10,6%, sem reajuste salarial, então você calcula a desvalorização da moeda. Perceba que nesse cenário B aí, nesse item B, você não precisa dizer de quanto foi o salário. A taxa de desvalorização da moeda, basta você utilizar a taxa da inflação. É a inflação sobre 1 mais I. E só. Então você não precisa estar fazendo essa conta sabendo o preço de uma coisa. Você não precisa saber o preço do salário mínimo, o valor do salário mínimo, para saber de quanto vai ser a perda. Você precisa, se isso aí for, se for um referente a um carro, a um bem, a um imóvel, alguma coisa que está fazendo, levando a inflação em consideração, então não precisa você saber o valor. Independente do valor, é 9,58% de perda, porque é aquela coisa que tinha um valor lá no início, com a inflação ele perdeu 9,58% e acabou.
certo? Tá claro? Ficou. Sim, tá claro. Engraçado é que quando o pessoal diz aí que vai aumentar o salário mínimo, né? Eu vou aumentar o salário mínimo para 1.100 hoje, né? Eu digo, aumentar para 1.200, mas a maioria das pessoas que não conhecem o mercado acha que realmente está aumentando, né? Mas não, eu vejo que está só ajustando para não quebrar uma raiz da moeda, né? Assim, de forma popular, as pessoas entendem que teve um aumento, né? Assim, um aumento porque ele está recebendo mais. Assim, se você perguntar um reajuste abaixo da inflação, é melhor do que não ter reajuste nenhum, concorda? É, Por quê? Porque se você não tem reajuste nenhum, a perda é maior, é verdade. não é isso? Porque suponha que o salário mínimo é R$ 1.000, a inflação foi de 10% e a pessoa não teve nenhum reajuste, zero. Então, os R$ 1.000 vão perder, vai perder ao longo do período esses 10% da inflação. Se ele teve um aumento de 5%, obviamente ele continua perdendo, mas diminui a perda, evidentemente. Mas as pessoas, como um todo, se baseiam no que ela recebe, certo? Ela se baseia no dinheiro que ela recebe. Então, em primeiro lugar, ele pensa em receber mais. A inflação, se você perguntar quanto é que está a inflação, a grande maioria das pessoas não vai saber. Até porque, normalmente, a inflação que as pessoas ainda lembram ou ainda vai atrás de procurar é a anual. Quando fecha o ano, que o orçamento é voltado para o ano seguinte e tem um aumento de salário mínimo. Suponha que você chegue hoje, joga aí no Google, inflação, é, vou até colocar aqui, se não me engano eu vi hoje, a inflação era 9, eu não decorei quanto, inflação 2021, vamos ver aqui. É, ó, desse, pronto, a informação de hoje, certo? No caso aqui, a inflação ao longo desses 9 primeiros meses, né, está em 9,68%. Normalmente é assim, ele considera sempre de um ano, o período de um ano. É como se ele estivesse pegando os últimos 12 meses. Então ele não está medindo a inflação de janeiro a setembro. Embora exista essa cobrança, assim, essa taxa. Se você for calcular a inflação, você vai encontrar taxa para todos os períodos. Você vai encontrar a inflação mensal, a inflação a cada 2 meses e tudo, certo? Então a inflação hoje, eu tinha até escutado hoje num podcast essa informação e era mais ou menos isso, era 9, alguma coisa, acho que está 9,68%. Então essa taxa de inflação aí, ela é a inflação que você mede hoje. A projeção para o final do ano é que sempre fica aquela negociação, ó. Olhando aqui na mesma Agência Brasil, a projeção do mercado financeiro para a inflação até o final do ano é de 8,45. Ó, perceba que eu falei 9,68. Então, qual é a ideia? A ideia é que a taxa Selic vai aumentar nos próximos meses. Já existe uma projeção de que até o final do ano a taxa Selic chegue a 8%, certo? E ela chega a 8% e a inflação está em 9,68 e vai cair um pouco. Pelo menos a projeção aqui está para que ela caia para 8,45%. Essa é a estimativa. Então, se por acaso no final do ano essa estimativa se confirmar e a inflação for de 8,45%, de quanto tem que ser o reajuste do salário mínimo para poder manter o mesmo poder de compra? Os mesmos 8,45. Não é isso? Isso. Uhum. Existe uma projeção, uma votação aí para o salário mínimo no próximo ano. Não já existe a proposta?
Se já existe a proposta para o próximo ano? Sim, Cara, nem sei dizer. vocês têm que se informar. Existe uma projeção do salário mínimo vai subir para 1.192. Esse é o valor em dinheiro, né? 1.192 em 2022. Esse é o salário mínimo proposto, né, para o próximo ano, certo? Só que é o seguinte, acontece que é o seguinte, essa projeção desse valor já foi em cima da projeção inflacionária do ano, no período. Por exemplo, no dia 18, dia 17 do mês, não me lembro, o Ministério da Economia, antes ele tinha dito que ia ter um aumento de 6,2%. Quando ele propõe um aumento desse, normalmente é porque ele já está fazendo a projeção da inflação ao ano. No caso, ele aumentou de 6,2% para 8,4%. Perceba que coincide mais ou menos justamente com a projeção da inflação para o período do ano, que é de 8,5, 8,5. Então, reajustando, fazendo a conta, a previsão, então é que esses 8% em cima do valor atual, ele passa a ser 1.192, certo? O valor que ele vai ter, vamos dizer assim. Eu fiz a conta aqui, é isso mesmo. Fiz a conta aqui. Por causa do Qual foi a conta que você fez? 8,4%. Aí que é em cima do 8,4% do salário atual, né? Que é 1.100. Aí Certo. soma com 1.100, aí dá o salário do próximo ano. Pronto, essa é a projeção, certo? Porque a inflação está projetada para o ano que vem para isso. Vamos supor que é hipotético, né? Hipótese. Suponha que quando chega no final do ano, a inflação caia, em vez de 8,4%, ela caia e fique em 6%. Certo? Suponha que fique em 6%. Aí você tem que saber se o governo mantém a proposta, né, do orçamento para aumento ainda de 8,4%. Porque se ele fizer isso, então vai ter um aumento real no salário, concorda? Sim. Se a inflação cair para 6% e o governo mantiver a sua proposta de 8,4%, então vai ter um reajuste de 2,4% real. Aí seria um ganho real mesmo, né? As pessoas estariam ganhando um pouquinho ali a mais, né? Bem, mas isso aí é uma questão que já envolve um pouco da política, porque existe um prazo para que se tenha a votação do orçamento para o próximo ano. A coisa não é feita assim só na canetada, certo? Precisa também de uma votação, precisa da aprovação orçamentária e tal. E tem que ter todas as projeções nas contas feitas aí para que haja essa votação, certo? Mas assim, o que eu quero é, chamar a atenção aqui é para que essas notícias, essas informações agora, com esses conhecimentos de matemática financeira que vocês adquiriram aqui, estão adquirindo, é que para que vocês possam olhar essas notícias agora mais atentos. Ou seja, agora eu entendo o que eles estão falando aí, agora eu sei fazer essa conta aí, eu sei mais ou menos o que está acontecendo nessas questões da economia. Tá claro? Tá clareando. Certo. Pois é isso, assim. Então, próxima vez que você for escutar da inflação, fique bem atento, né? Nesses índices, IGPM, o IPCA, certo? PCA+, essas coisas que estão relacionadas à inflação. Porque, assim, aqui no Brasil existem muitos índices, como eu falei numa das aulas anteriores. Os índices, por exemplo, que reajustam o aluguel, é o IGPM, certo? Esse GPM ele vai fazer o reajuste para saber de quanto é que vai ficar os aluguéis no próximo ano, tá certo? Então, no caso, você vai fazer o seguinte: você vai ficar atento a essas informações e fazer o cálculo. Se o índice que está medindo aqui o reajuste dos aluguéis ele chegou em 8% no ano passado, então o reajuste dos aluguéis para o próximo ano tem que ser de 8%, em cima do valor do índice. Procurar entender um pouco como é que essas contas são feitas, né? Aí você vai colocar em prática esses conhecimentos de matemática financeira, certo? Vamos ver mais um pouquinho aqui de exercício.
sala de hoje ela tem um monte de exemplo, um monte de exercício. Eu vou selecionar alguns aqui, depois vou pulando. Cadê minha canetinha? Ué, tá aqui. Uns aqui são bem rápidos, eu vou só falar. Num período de inflação, a moeda perde uma parte da capacidade de compra, afetando principalmente aqueles que não obtêm um reajuste em suas rendas. Então isso aí já está bem claro. Se o período da inflação está subindo muito e as pessoas não estão tendo reajuste de salário, então essa pessoa está perdendo, ela está ficando cada vez mais pobre, ela está comprando menos, certo? A inflação ela impacta em várias frentes, vamos dizer assim. Se você for olhar a inflação calculada em cima da cesta básica, eu estava vendo também que Fortaleza, aqui onde eu estou em Fortaleza, não estou em Juazeiro. Desde o começo da pandemia eu estou aqui. Aí a inflação na cesta básica, ela de Fortaleza, ela é, tá, tá, tá uma das maiores, vamos dizer assim. Então, se você for fazer uma conta, né, para saber o que é que pesa mais, o que está pesando mais, aí existe a inflação em cada produto, né? Então, dentro da inflação que você vê, pela qual a sua cesta básica está mais cara, alguns elementos ou alimentos, coisas que você põe ali na cesta, eles vamos dizer assim, ser os responsáveis, eles são alguns dos responsáveis mais por esse aumento, certo? E existem vários fatores, como eu expliquei numa das aulas, para fazer com que esses elementos eles sofram essa inflação. Então, assim, são questões que vai desde a falta do produto, ou simplesmente custo na produção do produto, né? Coisas desse tipo. Aí, voltando aqui ao exemplo. Então, você tem aí a renda reduzida, então nessas condições ele quer saber o seguinte: para uma pessoa que manteve inalterado seu salário no período, quanto pode adquirir no final do mês daquilo que consumiu no início, considerando uma inflação de 2,5%? Ora, não tem o que fazer. A conta é bem simples. Se ele quer saber de quanto tem que ser o reajuste, né? Considera uma inflação. Não. A pergunta é: determine quanto pode adquirir no final do mês daquilo que consumia no início. Ele quer saber quanto a pessoa pode consumir ao final do mês, sabendo que ele não teve nenhum reajuste e teve uma inflação naquele mês de 2,5%. Então, sempre que tiver essas condições, essa conta que tiver que ser calculado, o quanto o dinheiro perdeu o poder de compra, você tem que usar essa fórmula da taxa de desvalorização da moeda. Então, ele sabe aí que é uma desvalorização, uma inflação de 2,5% ao ano. Então, 0,025, aliás, ao mês. Então, 0,025. Então, 1 mais 0,025 faz a conta da 2,44%. Ou seja, então ele teve uma perda de 2,44%. No início do mês, o poder de compra dele, do salário, seria de 100% do que ele consumia antes. Então, com o final do mês, ele teve uma perda de 2,44%, então ele não consome mais os 100% que ele consumia antes. Ele vai ter que fazer essa conta, certo? Então, 2 para 100, 100 menos 2 dá 98, tira 66, né? Tira 60 dá 97,40. Não, tira 44, né? Dá 97,60. Tira mais 4 dá 97,56. Então quer dizer que no final do mês, o que ele comprava diminui em 2,44%. Então ele não compra mais 100% das coisas que ele comprava, ele compra 97,56%. Tá certo? Então, são exemplos assim. Vou ver só mais um aqui para pular para outra coisa. Vamos ver o exemplo de uma loja, né? Uma loja está vendendo suas mercadorias para pagar em 30 dias, ou seja, sem acréscimo. Você está pagando sem juros. Está comprando uma coisa hoje para pagar daqui a 30 dias. Fiado, né? Sendo de 1,8% ao mês a taxa de inflação. Você está aí com uma inflação de 1,8% ao mês.
certo? Ele quer saber o percentual de perda inflacionária motivada pelo prazo. Então, a pessoa que deixou para receber daqui a 30 dias, se em 30 dias tiver a inflação de 1,8%, então ele vai ter uma perda aí no valor da venda, certo? Por isso que quando você for comprar fiado a próxima vez, quando você for comprar para pagar daqui a 30 dias, leve em consideração que quando ele disser que não dá para fazer o mesmo preço. Você quer comprar uma coisa por R$ 50 hoje, para pagar daqui a um mês, você quer pagar os mesmos 50, aí o cara vai dizer, não, eu vou vender por 58, então, agora você vai entender por que ele está vendendo a mais. Ele vai explicar que a inflação vai consumir o lucro dele, então ele tem o direito de cobrar um pouco a mais, concorda? E aí você fez a conta, né? Ele pegou os 1,8% de inflação, que equivale a 0,018, e faz a conta. Dividido isso aí por 1 mais 0,018, então 0,018, tá aqui a conta, sobre 1,018, que dá 1,77, certo? Então, isso aqui dando 1,77%, a coisa que ele vendeu para você pagar 30 dias, certo? Ele perde 1,77% se ele deixar você fazer isso. Ou seja, a inflação ali naquele mês pode reduzir para ele um pouco do poder de compra dele. Claro que 1,77% não é tanto, mas se você estiver levando em consideração um valor alto, né? Ou então, se você estiver fazendo vários produtos e tal, e você estiver fazendo essa conta de 1,77 em cima de um certo valor, se você converter em dinheiro, para ele, né? Se ele faz isso para um cliente, se ele fizer isso para vários, então assim ele pode se tornar uma perda significativa, maior, mais significativa para ele. Por isso que existe esse valor embutido aí no pagamento com um prazo mais elevado, tá certo? Acho que por isso que tem nas mercadorias, nas lojas, tem um prazo, supor, as promoções, elas não duram às vezes um mês todo, elas duram em dias, né? Para ele não ver essa perda. Porque, supor, se ele for passar um É, mês com a promoção, ele vai poder se lascar, né? Questão da inflação. exatamente, tem muito disso. Quando você chega num supermercado hoje e compra uma coisa que está um preço, você chega lá, vai comprar um tomate, vê o quilo lá do tomate. O tomate está aqui, esse preço aqui, 3. Eu estou chutando aqui, eu compro tomate toda semana, mas não me lembro quanto é o preço. Eu suponho que é uns 5. Quanto vocês sabem? É 3, 4, 5 reais um quilo? Eu nem sei. Suponha que é um preço aí, fictício. 4 reais, suponho que é isso. Aí você compra hoje, aí daqui a uns 20 e tantos dias você chega lá, não tá mais os 4 reais, subiu para tá em 7. Aí você toma um susto. Tá muito caro o preço desse tomate aí. Aí foi a inflação em cima dele, certo? Então, nesse caso aí faz sentido que aqueles produtos não tenham um prazo de promoção muito grande, né? Porque nesse mundo comercial, né, de negócios, de venda, as pessoas sabem disso, os fornecedores que vendem produto para as redes, supermercado e tudo, eles têm essa noção de desvalorização do produto, do preço do produto, o mercado está comprando para repassar isso, ele também sabe disso. Tanto é que tudo está embutido ali. Quando ele põe o preço de venda, também ele embute ali em cima o valor do lucro dele também, porque tem que tirar o lucro dele. Ele não vai vender pelo mesmo valor que ele compra. Mas assim, tá tudo ali em cima, né? Ok. Então assim, eu vou pular esses exemplos para seguir um pouquinho mais sobre outras contas, né? Tem mais aqui uma conta e depois tem a taxa TR, aí mais exemplos. Essa sessão é uma sessãozinha muito chatinha, de muito exemplo, aí eu acabei não conseguindo digitar isso a tempo, então achei melhor usar do livro mesmo. Mas depois eu vou digitar ela lá no material para ele ficar mais completo, certo? Bem, a taxa nominal e a taxa real, certo? A taxa nominal, a gente já sabe, já conhece esses nomes lá dos capítulos anteriores.
A taxa nominal de juros é aquela adotada nas operações correntes de mercado, ou seja, incluindo os efeitos inflacionários previstos para o prazo da operação. Por quê? Quando você vai fazer aqui uma operação financeira que você vai pagar uma coisa lá no final, normalmente ele já calcula ali em cima os efeitos da inflação em cima daquela valor, daquela taxa. É a nominal, quando você vai liquidar uma dívida, um certo valor, certo? Então é importante separar assim, a taxa nominal de juros, que mede de uma operação em valor corrente, da taxa nominal linear, que a gente estudou nos primeiros capítulos, que indica a descapitalização do juro de forma proporcional. Então a gente viu no contexto de taxa nominal de juros simples, né? Juros simples, a gente viu a atualização de descontos também, que leva em consideração isso. Quando a gente estiver falando em inflação, ou seja, no contexto de inflação, a gente tem que identificar na taxa nominal, que é chamada de taxa pré-fixada também, porque a taxa nominal para o sentido da inflação é uma taxa pré-fixada, ou seja, você vai colocar, sendo que uma parte dela é devida à inflação, certo? E a outra é a taxa real, que a gente chama, que é a legítima, a taxa que realmente é a taxa embutida no valor da negociação, certo? Ou de juros. Então, assim, no contexto de inflação, taxa nominal é a taxa pré-fixada. Por exemplo, nós acabamos de olhar aí, eu mencionei para vocês que existe uma projeção de que ao final do ano a inflação chega em 8 pontos, acho que foi 8,5, se não me engano, falei, foi 8,4, né? Não era essa a projeção que eu falei agora há pouco? Aí beleza. Aí você vai contratar uma coisa hoje. Você vai lá no banco, vai fazer um empréstimo, vai fazer alguma operação financeira. Aí o gerente diz para você o seguinte: olha, a gente vai te oferecer uma taxa aqui nominal, uma taxa pré-fixada. Aí ele vai lá, a nossa taxa pré-fixada vai ser de 10,5%, ele diz. Suponha que você não olhou direito o contrato dessa coisa, mas lá embaixo, lá no contrato, naquelas linhas bem pequenininhas, ele fala que tem um reajuste, não sei de quê, do IPCA ou inflação. Aparece um desses nomes lá embaixo, dizendo que essa taxa nominal é baseada numa projeção da inflação no período. Aí você vai lá e assina o contrato. Tem a assinatura lá embaixo, você taca seu nome e tem uma taxazinha de 10,5%. Então, assim, nesse tipo de coisa aí, a taxa que ele está considerando nominal é uma taxa onde o cálculo dela, apesar de ser pré-fixada, ou seja, ela já foi te informada antes, mas ela foi calculada sabendo a projeção da inflação no período, ou seja, para poder embutir na taxa o valor da inflação. Existe dentro dos negócios, por exemplo, dos investimentos onde você contrata hoje e aquele investimento vai render para você o mesmo que render a inflação. Por exemplo, se você vai no Tesouro Direto, tem uma aplicação chamada Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto é um título do governo, onde você está pagando por aquele título para resgatar ele daqui a um certo tempo. Eu vou adquirir aqui um título do Tesouro IPCA, por exemplo, ou IPCA mais 2027, 2026, sei lá. Aí você chega lá, entra na página do Tesouro, faz seu cadastro e quer investir lá alguma coisa. Suponha que o título é de R$ 500 ou de 700. Não, vamos colocar 1.000, um valor mais bonito. 1.000. É só hipótese mesmo, é só exemplo. Aí ele diz que esse investimento ele vai render o IPCA mais aí um valor fixo lá, certo? Vamos supor que lá diz assim, que ele vai render o IPCA mais 3,5%. Vamos dizer que é isso. Você está lá contratando um tesouro IPCA mais ano 2027. É uma hipótese. Não sei nem se existe. Se existe esse título aí.
Então, o que significa isso? Você vai colocar esses R$ 1.000 hoje, você está contratando na data de hoje, então ele vai render o valor da inflação mais 3,5%. Onde esse aqui é pré-fixado, ou é fixado, na verdade. Aí você já sabe que vai render 3,5%. Esses valores aqui é ao ano, certo? Ao ano. Você pôs hoje, então é 3,5% que vai render ao ano, mais o que tiver do IPCA, ou seja, mais o rendimento do IPCA ao ano referente a esse período todo que você está colocando. Então, aí você olha lá e vê que o IPCA hoje está 8,60 e tantos por cento, 8,67. Ah, então eu estou num bom rendimento, que está 8,67 mais 3,5%. Bem, a vantagem desses investimentos aqui é porque no final das contas, se ele não render tanto, ele vai te dar pelo menos o reajuste da inflação. Você colocou R$ 1.000 hoje, ano que vem você vai ter uma inflação de 8%, então ele vai te render próximo ano 8%, certo? Referente à inflação do ano 2022, 21, 22, quando completa a data, mas aí depois vai mais os 3,5% em cima disso, certo? E depois você vai fazer uma mesma conta para o ano seguinte e assim vai. Então, ao final do período, ou seja, lá no final de 2027, quando você for resgatar, vai ter um reajuste desse valor baseado na inflação do período mais um rendimento extra. Então, não há perigo nesse título de você colocar dinheiro hoje e daqui a 3 anos, né? 3 não, né? De 2027 são 6 anos. Daqui a 6 anos, quando você for retirar, esse valor esteja perdendo para a inflação. Não tem sentido. Por que não tem sentido ele perder para a inflação? Porque o nome do título já diz. Ele é reajustado pelo IPCA. O IPCA é o índice justamente que mede a inflação ao período, certo? Então, nesse caso aí, você vai estar protegido, vamos dizer assim, pela, pelo, pelo, pela inflação. Diferente de você colocar em algum título, como tipo a poupança. Se você deixar o dinheiro na poupança, a tela saiu. Voltou. Se você deixar o título na poupança, durante esse mesmo período, você deixou na poupança. Aí a poupança vai depender da taxa Selic. Se a taxa Selic subir ou descer, então vai ficar dependendo aí do seu rendimento. Como a taxa Selic hoje está em 6,25% ao ano, então ela está abaixo da inflação. Então você renderia menos, certo? Estou vendo aqui os comentários, Francisco Samuel. Esses são títulos de longo prazo, porque esse rendimento só é garantido se esperar até o prazo final de tirar antes do dinheiro. Pode até perder dinheiro, para quem quiser guardar para longo prazo. Sim, é verdade. Esses títulos aí, como esse do Tesouro Direto, são títulos que você compra para resgatar no final do prazo. Se você resgatar antes, você pode perder. Ou seja, porque existe uma coisa chamada de marcação a mercado. Ou seja, aquele título ele sofre várias mudanças de valor ao longo do tempo. Um título, na verdade, é um desconto, que é um título de desconto, na verdade, esse título aí do governo. Então, quanto ele está rendendo 8,7%, quanto mais ele render, menos o título vale, certo? E vale o contrário também. Quanto menos ele rende, quanto menor é o que ele está pagando de juros para você, mais caro vai estar o título, tá certo? Então, nesse caso aí, se você fizer a compra de um título de R$ 700 hoje, você fez lá esse investimento, fez lá a compra, aí daqui a um mês você vai lá no seu extrato, aí você olha lá, em vez de estar 700 mais um jurozinho, você acha que está rendendo, você vai lá no seu extrato, está mostrando lá 650. Você vai dizer, como é que eu perdi R$ 50? É porque aqui está dizendo o seguinte, nessa data que você olhou que está 650, seu título que você comprou naquele tempo por 700, ele está mais barato nessa outra data, ele só está valendo 650. Aí suponha que daqui a um mês você vai olhar e caiu mais ainda, ele está em 530. Ou seja, seu título que você comprou naquela primeira data, você está nessa outra data com um valor menor, certo? Então, significa o quê? Que você não pode sacar nessa data que ele está valendo menos.
que ele vai ter o rendimento igual no dia que você vai sacar. Agora, se você contratou ele e deixou ele até o final, aí ele vai render exatamente o que você comprou. Suponha que eu comprei hoje. Hoje o IPCA está 8,30%, 8,65%, ele rendeu umas 3,5% ao ano. Lá daqui ao prazo que eu for retirar, ele faz toda a conta ao longo dos anos com essa rentabilidade. E você recebe exatamente o que você faz de simulação. Ou mais ou menos a simulação, mas nunca menos. Você nunca vai receber a menos do que você colocou, isso é fato. Né? Só que esse tipo de título aí você pode fazer as simulações. Existe na página do Tesouro, você vai lá na página do Tesouro direto, né? Entra lá, existe uma tabelazinha, você põe o valor, põe o quanto você vai colocar, o período que você quer, ele vai dizer quais são os títulos que tem, quais são os que existem, e quanto aquele vale, né? E a estimativa de valores que você vai ganhar com isso, certo? Esses, a gente pode fazer depois uma aula só sobre isso, né, sobre investimentos, porque nesse caso a gente pode discutir essas taxas de crescimento do título ou de rentabilidade em relação a títulos de renda fixa com título de renda variável, por exemplo. Existem títulos para todos os gostos, só precisamos do dinheiro para investir. É verdade, sem dinheiro não dá para investir. Mas, enfim, mas também tem que ter o conhecimento, porque adquirindo conhecimento, quando você tiver dinheiro, aí você sabe o que fazer com ele. Enfim, vamos lá. Então, assim, eu vou falar dessa fórmula aqui, que é a fórmula da taxa real, certo? Existe uma fórmula que vai medir a taxa real. Antes de eu falar dessa fórmula, deixa eu só mencionar esses exemplos que ele põe aqui em cima, ó, porque ele quer dar um exemplo bem claro. Ó, foi publicado que a remuneração das aplicações em determinado título, certo? Título é um investimento, atingiu 12, não dá para enxergar direito, mas aqui é 12,8%, certo? Isso aqui é 12,8% num período. Só que teve 9,2% a taxa de inflação. Então, ele deu aí um título que rendeu 12,8 com a inflação de 9,2, certo? Logo, quem aplicou, exemplo, 100 mil reais no início do período, obteve um rendimento nominal. Qual é o rendimento nominal? É aquele rendimento que você não liga para, você não faz a inflação. A inflação vai estar embutida depois, mas você faz a conta com ele. Então, você vai pegar 12,8% vezes 100 mil. Então, você pega aqui 12,8% vezes 100 mil. Quanto é 12,8% de 100 mil? É 12.800. Ele pegou um número assim justamente para facilitar a conta. Então você tem 12.800. Então ele ganhou 12.800. Certo? Então no total, no final, ele vai estar com um montante dos 100 mil mais os 12.800. Ele vai estar com 112.800. Certo? Só que por outro lado, para manter inalterado o poder de compra, o capital acumulado do aplicador, ele deve atingir ao final do período a soma de 109.200, ou seja, com o valor de resgate soma 112.800, conclui pela existência de lucro real em valores de 3.600. Porque assim, foi o que ele fez? Ele calculou a inflação, certo? Então ele pegou os 100 mil, calculou os 9,2% de inflação, ele colocou aqui, ó. Então com 9,2% de inflação, então 100 mil, para poder reajustar com 9,2%, ele fez a conta. Então você pega o capital vezes 1 mais I, que é a taxa. Então vai ficar C mais I vezes C. Então fica os 100 mil, certo? Mais 9,2% vezes os mesmos 100 mil. Então, no final, ele conseguiu aí 109.200. Então, assim, com a inflação, os 100 mil dele, depois desse período, ele tem que estar com 109.200 para poder valer. Só que a aplicação era de 12,8. Então, ele conseguiu um ganho real, porque 112 mil
menos os 109.200, ele obteve 3.600 aí de ganho real. Então, isso foi um ganho real dele, certo? Mas só que para fazer esse tipo de conta, você pode expressar isso utilizando uma fórmula. Em termos de percentuais, se você quiser calcular só o retorno real, como é que você vai fazer? O retorno real é só o que você ganha acima da inflação. Então, esse ele é determinado entre o lucro, ou seja, o que você ganha, e o valor aplicado. Ambos expressos na mesma moeda. Nesse caso aí, ele pegou o 3.600, que foi o que ele lucrou, e divide pelos 109.000, que é o valor referente à inflação, certo? Os 109.200 é os 100.000 corrigidos pela inflação. A inflação não foi de 9,2, então é 109.200. Qual foi o lucro real que ele teve? Foi de 3.600 em dinheiro, né? 3.600. Então divide um pelo outro, certo? Quando ele fizer essa conta, ele vai encontrar 3,3%. Ou seja, então 3,3% foi o que ele obteve de lucro, certo? Ou de taxa real. Então aqui você pode fazer a conta assim, ó. No caso, ele fez assim. Ele pegou a taxa 1 mais a taxa nominal, certo? Que ele usou esse izinho pequeno, sobre 1 mais a taxa da inflação, certo? Então fica 1 mais. O I, que é a taxa nominal, que era o título que ele comprou, era de 2,8, que é 12,8, equivale a 0,128. Sobre 1 mais. A inflação é de 9,2, que equivale a 0,092. Fazendo a conta, você tem que subtrair um 1 aqui, esqueci. Essa subtração do 1 é importante para você chegar no valor exatamente, porque senão você vai encontrar 133. No caso, você vai encontrar um valor acima, né? Seria o que você está colocando acima dos 100. Daria 103,3. Então, nesse caso aí, você tem que subtrair o 1. Quando fizer a conta aí, você encontrou 0,033. Aí você transforma em porcentagem, que equivale a 3,3%. Certo? Bem, dessa fórmula, claro que você pode manipular, né? Você tem Rzinho, 1 mais I sobre 1 mais I grande menos 1. Você sabe disso. Suponha que você queira calcular a inflação usando essa fórmula. Muito simples. Você multiplica tudo aqui por isso. Então fica 1 mais I vezes R igual a R mais... Droga. Eu não tenho espaço aqui, não. Deixa eu só fazer. Você multiplica para isolar o I grande, né? Você multiplica por 1 mais I vezes Rzinho igual a 1 mais I menos 1 mais I aqui, né? Passa isso para lá. Então fica 1 mais I, R mais 1, né? Igual a 1 mais Izinho. Aí então você pega o I grande, 1 mais I, é igual a 1 mais Izinho sobre R mais 1. Aí passa um dividindo, então a forma fica bem parecida. Só trocou o 1, aliás, só trocou o I grande pelo Rzinho pequeno. É só trocar, né? Se você quiser isolar o Izinho, faz a conta parecida. Você faz uma multiplicação. Aliás, você pega essa mesma conta que está aqui, ó, isola o izinho, jogando isso para lá, certo? Jogando um também, subtrai ali, então você vai isolar o izinho como ele fez aqui, ó, certo? Então essa conta aí, ele embute numa fórmula para você exercitar, tanto calcular o seu ganho real, como se você precisar também calcular a taxa de inflação, sabendo o ganho real, utiliza ele, tá certo?
Por exemplo, ó, uma pessoa aplicou 400 mil reais num título por 3 meses a uma taxa nominal de 6,5% ao trimestre, ou seja, ele botou 3 meses, o trimestre são 3 meses, então no período foi 6,5%, sendo que a inflação foi de 4%. Demonstrar os rendimentos nominal e real. Tranquilo, aí não tem o que fazer. Então, primeiro você vai fazer a conta para saber como foi o rendimento nominal. Lembrando que o rendimento nominal, você pega o valor, certo? Multiplica com 1 mais a taxa. A taxa de 6,5%, que equivale a 0,065. Pronto, aí você faz essa conta, dá os 400 mil, que é o que você já tinha, mais a parte dos juros, que vai render 26 mil. Você somar dá 426 mil. Então quer dizer que o rendimento nominal foi 26 mil. Só que você quer saber quanto foi a rentabilidade, né? Então você tem que olhar o seguinte: a rentabilidade nesse caso é o que você teve aqui dos 26 mil dividido pelo valor investido. Esse não é o ganho real, é a rentabilidade nominal. Ou seja, você tem que colocar o que você ganhou em cima do que você investiu. Nesse caso, 6,5% no final dos 3 meses. Né? Se você quiser saber a conta ao mês, aí você joga naquela fórmula lá, onde você tem o Qzinho, raiz de Q, 1 mais I, menos 1, que é a taxa equivalente aqui, que é a mensal. Então, raiz cúbica de 1,065 menos 1 vai dar 2,12% ao mês. Certo? Bem, a inflação do trimestre você sabe que foi de 4%. Então, os 400 mil, se você calcular 4%, vai dar 16 mil, certo? 16 mil. Ora, então, o ganho dele em cima da inflação foi quanto? Ele recebeu 26 mil no final, ou seja, o lucro foi 26 mil nominal. Se a inflação equivale a 16 mil, então você subtrai os 16 dos 26. Então, 26 menos 16, ele teve um rendimento real de 10 mil. Ou seja, então, esse é o rendimento real que ele obteve. Se você quiser saber isso em relação à porcentagem, então você pega os 10 mil e divide pelo valor corrigido. 400 mil vezes 1,04, ou seja, vezes os 426 mil, que é esse valor aqui. Então você pega os 10 mil, divide pelos 426 mil, aí nesse caso aí você obtém 2,4% ao trimestre. Então o lucro dele real, ou seja, a rentabilidade que ele realmente teve, não foi de 6,5%, foi de 2,4% ao trimestre. Então assim, nos rendimentos, nas contas que vocês veem aí, em relação a investimentos, tem que ver se o cara está fazendo a conta levando em consideração a inflação. Quando ele diz que fez a conta levando em consideração a inflação, então ele fez essa conta, a rentabilidade real. Se ele não fez a rentabilidade real, ele fez só a nominal. Então, pode ser que a nominal, se ele não levou em consideração a inflação, e a inflação foi grande, de repente aquele rendimento ali não foi ganho real. Tá entendendo? Foi só aparente. Então, na hora de você ver aí alguma coisa de investimento, tem que ter o cuidado de saber se foi levado em consideração a inflação. Essa mesma taxa de 2,4% a gente poderia ser calculada aqui, que nem a gente acabou vendo na fórmula, né? 1 mais I grande menos 1, que é essa conta que ele fez aqui, ó. 1 mais 0,065, 1 mais 0,04, menos 1 dá 2,24% ao trimestre, da mesma conta. Então, se você usar os valores em dinheiro, você consegue a taxa, ou então se você usar as próprias taxas, você encontra a taxa de rentabilidade real, ou seja, o que ele realmente ganhou, o lucro real, certo? Bem, para encerrar, deixa eu só dizer o que é a TR. A taxa TR ela vai estar muito relacionada a operações financeiras. Mas se você for financiar uma casa, ele vai dizer o seguinte: olha, o nosso juros para financiamento da casa, ele vai dizer assim:
Ele vai dizer assim, ó, o nosso juros para o financiamento da casa vai ser a Selic mais a TR. O que é essa TR? É isso que está aí, é uma taxa referencial. Ele é apurado a partir das taxas pré-fixadas de juros que são praticadas pelos bancos, certo? Então, na alocação de títulos de submissão. Então, assim, a TR é uma taxa que ela vai servir de indexador em diversos contextos, né? Você vai financiar, por exemplo, pagamento de seguro, de casa, de poupança, de rendimentos assim. Então, essa taxa ela vai servir como uma base para adicionar a ela algum cálculo que te dê de quanto é que é o contrato que você esteja fazendo, certo? Vamos já ver esses exemplos aí. Vamos aqui. Então, assim, essa TR ela é indexador, né? Inclusive para pagamento de seguro. Se você for olhar nas operações de financiamento imobiliário, tem muito isso. A TR mais poupança, na verdade. Eu falei Selic, né? Mas na verdade é poupança. Em geral, os bancos financiam muito casa utilizando essa taxa. É a poupança mais a TR. Então, assim, a TR ela é calculada e divulgada pelo Banco Central. Então, ela tem aí uma metodologia de apuração. Então, assim, o que é que acontece? Tem aquelas informações que a gente até já falou, né? Ó, algumas delas talvez sobre a gente falou. Ó, diariamente, os principais bancos, captadores de recursos, Banco Central, informam suas taxas de juros pagas aos aplicadores em certificados de recebimento depositários, de depósitos bancários, certo? Os CDBs, certo? Eles são de emissão de 30 a 35 dias. Então, o Banco Central ele calcula a média ponderada desses juros, ou seja, o que está dizendo aí? Cada banco ele vai fazer uma oferta de título ligado ao banco. E cada banco usa lá uma taxa, vamos dizer assim. Os bancos, cada um determina lá a sua taxa e tal. Aí o Banco Central vai fazer uma média ponderada desses juros que estão sendo praticados nesse mercado aí. Sendo que essa taxa média, ele chama que ele faz uma média aí que vai chamada de taxa básica financeira, que é essa TBF. Essa TBF, ela representa, de certa forma, o custo médio de captação dos bancos na colocação desses títulos. Então, assim, ele calcula mais ou menos o quanto custa, né, o custo que esses bancos têm para oferecer essas taxas desses títulos em cada unidade, em cada unidade bancária, em cada banco, certo? Então, sobre essa taxa financeira, o banco vai calcular um redutor, uma taxa que se baseia nela. Cada banco tem uma taxa, né? Ele faz uma média ponderada dessas taxas e determina uma taxa básica, chamada taxa básica financeira, que é essa TBF, certo? Então, essa taxa aí, ela representa uma média dessas operações. Aí o Banco Central pega essa média dos bancos e define uma média definida pelo próprio Banco Central, que é a chamada taxa referencial, ou ATR, certo? Então, assim, se a TBF e a TR elas são publicadas em determinado dia e atingir, vamos supor que a TBF está em 1,1723% e a TR está 0,6787%, então o redutor aplicado sobre as taxas usadas na remuneração dos aplicadores do CDB será de 0,4966%. Ou seja, a diferença entre eles. O redutor que ele quer dizer é que se a taxa TBF estiver acima, TBF, ele vai usar a TR como uma taxa que vai reajustar. Então, ele subtrai a TBF com a TR e vai levar em consideração que o redutor que ele utilizou para definir um certificado de depósito entre os bancos vai ser a diferença entre eles aí, que seria de 0,4936, certo?
Então, assim, o cálculo desse redutor, em essência, ele leva em consideração os critérios da política econômica do Banco Central. Aí a gente já estaria entrando em coisas que já são um pouco mais avançadas, né? Não tem necessidade de entender exatamente como é que é feito o cálculo dessa TR, né? É apenas para a gente conhecer, porque em alguns contextos aqui a TR vai ser mencionada. Então, se ela é mencionada, mas aqui é para falar que a gente não vai ter uma fórmula aqui que vai dizer a TR é calculada e jogar uma expressão. Não temos uma conta desse tipo, porque é uma média ponderada que vai levar em consideração quantas unidades bancárias o banco está levando em consideração para fazer essa média. Qual é o peso que ele está dando, certo? Por exemplo, se ele pega um banco grande, como o Itaú, se ele pega um banco grande como o Banco do Brasil, quais são os pesos que ele para as operações que são praticadas entre esses bancos? Será que é o mesmo? Então, assim, isso aí já é uma coisa que vai para o Banco Central. Outro dia a gente pode, né? Estou prometendo muitos outros dias fazer isso e aquilo. Tem que ter um dia ainda para a gente fazer o seguinte: mexer nas páginas do Banco Central, ou uma página do banco que a gente possa fazer uma simulação de investimento, ou então uma página que a gente possa fazer uma simulação de financiamento imobiliário. É isso que eu vou tentar fazer até o final da disciplina. A gente entrar numa página, simular uma aplicação financeira, certo? Me cobrem isso, tá bom? Nas próximas aulas, a gente entrar numa página tipo do Tesouro Direto e simular uma aplicação de um dinheiro para fazer o cálculo do rendimento. Entrar num site tipo da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, fazer uma simulação no financiamento de uma casa, tá certo? Porque esse tipo de coisa é uma situação que uma vez na vida você vai precisar. Ou simulação de um empréstimo, de uma coisa desse tipo, tá certo? Entrar na página do Banco Central, ver lá algumas informações em relação a taxas de juros e coisas desse tipo. Porque aí são situações reais que vocês podem praticar na aula e depois ver aí na vida prática, real de vocês. Tá beleza? Então, com isso eu encerro essa sessão, mas ainda falta falar de taxa over, certo? Aí eu falo isso na próxima aula. Aí a gente termina esse capítulo de inflação. Aí, na quinta-feira, eu mando alguns exercícios resolvidos e também mando uns para vocês resolverem. Aí esse capítulo está encerrado, certo? Na quarta-feira a gente encerra com a taxa over. Aí, na próxima semana, a gente vai falar de fluxo de caixa. É um capítulo bem pequenininho. Na verdade, eu vou resumir agora. Daqui para frente, os outros três, a gente só tem mais 3 capítulos, que é fluxo de caixa, análise de investimentos e o que mais? E amortização, certo? Então, esses 3 próximos capítulos, eles não são tão grandes, mas mesmo assim eu vou dar umas resumidas, tá bom? Tá bom? Pois é isso. Então, a aula de hoje é isso. Deixa eu só ver aqui quem é que está presente para eu fazer a frequência. Se tiver Beleza. pergunta, comentário, pode fazer. Franklin, Gabriel, Samuel, Franklin, Gabriel, Hernandes, José Melquisedeque, José Simão, Júlio, Maria, Mônica, Reginaldo e o Sandro. Faltou aqui a. Porque aqui toda aula. Toda aula. Como é o nome dela? Gilmar é. Gilmar, ela falta bastante. Alguém sabe o porquê? Beleza. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou só registrar a aula aqui, tá bom?